Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é o Gabriel, do canal Orações e Citações de Fé. Hoje faremos um vídeo um pouco diferente, iremos abordar um assunto que falo todas as verdades sobre o Salmo. Quem nunca leu Salmos? Em alguns lares cristãos evangélicos e católicos, é comum encontrar uma Bíblia com o Salmo 91 ou o Salmo 23 aberto. É difícil encontrar um pregador ou pastor que nunca tenha servido em pelo menos um salmo. Os salmos da Bíblia são uma das maiores coleções de poesia religiosa que existe. São recitados em aniversários, reuniões de trabalho, cultos ou orações familiares. É popular entre cristãos e não cristãos. E o que são salmos? Os salmos são um conjunto de textos escritos como música ou cânticos religiosos. Em outras palavras, os salmos são hinos escritos pelos hebreus e usados para cantar em cerimônias e serviços religiosos. Os salmos são o maior livro da Bíblia. Este livro contém 150 salmos escritos em diferentes épocas e contextos do povo de Israel. E quem escreveu os salmos? Os salmos não foram escritos de uma só vez ou por um autor. Para facilitar o entendimento, basta entendê-lo como um hino cristão, harpa cristã, cantor cristã, HCC. É uma coleção de canções escritas em diferentes momentos da história do povo de Deus. De fato, a maioria dos salmos da Bíblia foram escritos por Davi. Mas pode ser encontrado nos salmos escritos por Asaf, Moisés e outros. Qual é o tema dos salmos bíblicos? Os salmos, como os autores, não têm um único tema. Alguns salmos são escritos como canções instrutivas para lembrar as pessoas de sua história e das obras de Deus. Outros salmos foram escritos como orações a Deus. Há salmos que louvam e adoram a Deus por causa de sua grandeza e poder. Há até salmos de arrependimento ou lamentações em que o autor se humilha diante do Senhor. Como os hinos de hoje, os salmos cumprem múltiplas funções e tratam dos mais diversos temas. Eles são uma fonte de inspiração para aqueles que os leem e meditam. Estudiosos bíblicos até dizem que nos salmos você pode encontrar referências a quase todos os assuntos de toda a Bíblia. E agora algumas peculiaridades sobre salmos. Os salmos são canções, porém não se sabe ao certo como eles eram cantados. Não existem partituras ou tablaturas que indiquem o ritmo ou métrica que se utilizava para entoar as canções religiosas. O que se sabe é a estrutura de música dos salmos não é a mesma estrutura que conhecemos. Entretanto, isso não impede que os músicos cristãos musicalizem esses textos bíblicos para serem cantados nos dias atuais. Os salmos são muito populares entre cristãos e não cristãos. Eles são recitados em diversas situações e lugares. Eram canções que foram escritas por diversos autores e falavam sobre diversos temas. Fonte de inspirações para pregações, orações e músicas. Os salmos ainda são uma expressão da espiritualidade em versos. E para encerrar o vídeo deixaremos o Salmo 91, mas antes você sabia que o Salmo 91 foi escrito por Moisés e pode ter sido um salmo cantado no deserto e usado pelos levitas em sua adoração. E que o salmo começa com uma declaração firme de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar de segurança. Os versos do Salmo 91 estão entre as mais belas palavras da Bíblia, e agora deixaremos algumas citações dele. Aproveite! Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele me invocara, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Obrigado por ficar até o final do nosso vídeo. Se gostou, deixe-nos um comentário e inscreva-se. E aproveite nosso canal com algumas orações para deixar o seu dia melhor.